hoje está discutindo uma análise longitudinal realizada em conjunto pelas universidades de Emory e Atlanta e publicada na Star Reports Medicine, que avaliou pacientes infectados por SARS-CoV-2. O estudo começou em abril de 2020, quando foram selecionados 254 pacientes com Covid-19 que foram acompanhados em Atlanta e Seattle. Durante 8 meses foram realizadas 760 coletas sanguíneas, o que possibilitou uma análise longitudinal de células B e T de uma ampla gama de pacientes infectados. Dentre a população em análise, 71% apresentaram infecção leve, 24% infecção moderada e 5% infecção grave. As proteínas de spike do SARS-CoV-2 e os anticorpos neutralizantes apresentaram decaimento bifásico com meia vida estimada em pouco menos de 200 dias, sugerindo o desenvolvimento de células plasmáticas mais duradouras. Além disso, a infecção por Covid-19 também promove a expansão de anticorpos para o SARS-CoV-1 e outros beta-coronavírus sazonais. Resumidamente, foram encontrados resultados sugestivos de que pacientes recuperados da Covid-19 talvez desenvolvam uma resposta imune ampla e efetiva. Agora vamos para os resultados. Com o método MSD Multiplex, foram avaliados os níveis séricos de anticorpos IgG, IgM e IgA de ligação para a proteína spike, seu domínio de ligação receptor e seu domínio N-terminal, além da proteína do núcleo capsídeo do SARS-CoV-2 em 222 pacientes de Covid-19 ao longo de 8 meses após o início dos sintomas, em comparação a 51 amostras de controle saudáveis pré-pandêmicos. Observou-se que 92% dos pacientes tinham níveis mais elevados de anticorpos IgG para esses antígenos do que os controles, e modelos matemáticos de decaimento foram usados para estimar seu tempo de meia-vida. O primeiro foi um exponencial, em que os níveis caem rapidamente, sem estabilização, e o segundo modelo foi um delay de potência, em que os níveis caem rapidamente no início, mas tendem a se estabilizar com o tempo. Como as taxas de decaimento variam com o tempo, os autores previram que a meia-vida também varia, e por isso o modelo de delay de potência foi usado 120 dias após o início do sintoma. Conforme observado ao longo do estudo e ilustrado nos gráficos, o modelo de delay de potência se adequou mais ao padrão de decaimento dos níveis de anticorpos IgG para a proteína spike, para a RBD e ao NTD, com meias-vidas de 238, 209 e 244 dias, maiores do que as estimadas pelo modelo exponencial. Esses dados mostram que as respostas de anticorpos, com destaque para IgG, não só foram duráveis nos pacientes, mas que sua curva bifásica de decaimento sugere a formação de plasmócitos de vida longa, produtores de anticorpos para a proteína spike. Os níveis de anticorpos IgA e IgM para a proteína spike também estavam aumentados, mas em quantidade menor que os IgG e apresentaram um decaimento mais rápido. Quanto aos níveis de anticorpos específicos para a proteína do núcleo capsídeo, estes também estavam aumentados, mas seu padrão de decaimento se adequou mais ao modelo exponencial, com uma meia-vida estimada de apenas 63 dias, mostrando menos evidências de estabilização e sugerindo a formação de plasmócitos de vida curta. Outro objetivo do estudo foi determinar se a infecção pelo SARS-CoV-2 possuía efeitos nos níveis de anticorpos para outros tipos de coronavírus. Antes de responder essa questão, os autores, ainda com o método MSD Multiplex, analisaram os níveis de anticorpos para 2-alfa e 2-beta coronavírus humanos circulantes nas amostras dos controles pré-pandêmicos. Foram observados níveis detectáveis de anticorpos IgA e IgG para as proteínas spike dos vírus em todas as amostras, o que era esperado dada a alta soropositividade para esses vírus na população adulta. No entanto, o achado curioso foi que os níveis desses anticorpos se mantiveram notavelmente estáveis ao longo de mais de 200 dias de estudo, sem nenhum declínio. Como notado pelos autores, esse resultado vai de encontro a uma crença prevalente de que as respostas de anticorpos para coronavírus endêmicos têm curta duração. Os autores notam ainda que reforços ocasionais dessas infecções por coronavírus adquiridas na infância não podem ser descartados, mas que os dados mostrando níveis tão estáveis são melhores explicados pela persistência de plasmócitos de vida longa na medula óssea muitos anos após a infecção. Um dos resultados do estudo foi que a infecção pelo SARS-CoV-2 resulta em níveis aumentados de anticorpos contra outros coronavírus humanos, como os beta-coronavírus e o SARS-CoV-1. Foi feita uma edição de anticorpos IgG, IgA e IgM ligados às proteínas spike de outros coronavírus humanos em um grupo de pacientes da Covid-19 e em amostras pré-pandêmicas. Os anticorpos IgG e IgA contra os beta-coronavírus mostraram aumento significativo em pacientes da Covid-19 em comparação ao grupo de controle pré-pandêmico. Além disso, foi verificado um aumento de anticorpos reativos à proteína spike do SARS-CoV-1. Esses achados sugerem que pacientes da Covid-19 apresentem imunidade contra outros coronavírus. Por outro lado, não foi notada uma resposta imune significativa para os alfa-coronavírus 229E e NL63. Agora falando sobre a resposta de anticorpos neutralizantes duráveis em pacientes infectados. Esses anticorpos foram medidos em um teste de neutralização por redução de focos virais em uma amostra com 183 pacientes, dos quais 77% apresentaram pelo menos uma amostra com níveis de anticorpos neutralizantes abaixo dos limites de detecção, ao passo que 75% desses pacientes desenvolveram níveis séricos de anticorpos entre 30 e 50 dias após a infecção, e outros 72% apresentaram valores mensuráveis entre 180 e 263 dias após o início dos sintomas. A meia-vida destes anticorpos foi estipulada por dois modelos matemáticos, o exponencial, em que a meia-vida é de 150 dias, e o modelo de delay de potência, em que a meia-vida foi estimada em 254 dias. Com isso, viu-se que os anticorpos neutralizantes podem permanecer de 8 a 9 meses após a infecção. Durante o estudo, também foi avaliado o tempo de permanência de células B de memória específicas do domínio de ligação ao receptor e a porcentagem média de cada classe de anticorpo expresso por essas células de memória. Notou-se um pico de aumento dessas células B em pacientes com Covid-19 quando comparado aos grupos de controle pré-pandêmico. Em avaliações mensais realizadas após o início dos sintomas nos pacientes, notou-se, como apresenta o gráfico, que IgM teve alto no início da infecção, mas IgG aumentou gradualmente a sua concentração durante o período em análise. Isso sugere que anticorpos IgG poderiam ser recrutados para uma resposta secundária rápida após a reexposição ou a vacinação. Também foi analisada a indução de células T de memória específicas ao vírus em pacientes infectados com SARS-CoV-2.
Foi utilizado o método de intracellular cytokine staining para analisar a resposta de células T a proteínas estruturais e acessórias do vírus em pacientes infectados e no grupo de controle não infectado. Esse método fornece informações sobre as citocinas produzidas na estimulação de células T e também está sendo utilizado em testes de vacinas contra a Covid-19. Os resultados mostraram que em 89% dos pacientes, as células CD4+ reconheceram pelo menos uma proteína estrutural do SARS-CoV-2, com aumento das células no primeiro mês e declínio nos meses subsequentes, com uma meia-vida de 207 dias. Foi examinado também o perfil de diferenciação das células T nos pacientes, sendo que as células CD4+ demonstraram principalmente um fenótipo de memória central, com a expressão do receptor CCR7. Além disso, essas células mostraram uma tendência de diferenciação em células auxiliares do tipo 1 e se mostraram polifuncionais tanto na fase de expansão quanto na fase de memória. As células CD8+ mostraram resposta em 69% dos pacientes com a Covid-19, declinando com uma meia-vida de 196 dias. Essas células mostraram majoritariamente um fenótipo de memória efetora, sendo que essa população contraiu ao longo do tempo, com um aumento na proporção de células TEM-RA, o que pode ser visto no primeiro gráfico. É importante notar que o padrão de diferenciação de células CD8+ foi observado também em humanos com a vacina da febre amarela. Essa vacina gera uma memória específica que persiste por décadas, sugerindo que pacientes da Covid-19 também podem apresentar células CD8+ de memória por toda a vida. A maior parte dos pacientes de Covid gerou células CD4+ que reconheciam a maioria das proteínas virais estruturais e acessórias, com destaque para as proteínas S2 e S1, enquanto as células T CD8+ demonstraram preferência pela proteína do núcleo capsídeo. Uma explicação para esses achados é que na infecção, as células apresentadoras de antígeno podem apresentar uma proporção maior de peptídeos derivados do núcleo capsídeo, e, portanto, mais células CD8+ específicas no núcleo capsídeo são geradas. A idade e a gravidade da doença estão significativamente associadas com a magnitude das respostas imunes ao SARS-CoV-2, correlacionando-se positivamente com o aumento das frequências de IgG específicas para a proteína spike e RBD nas células de memória B, e com respostas de 1,19 a 1,24 vezes maiores por década de idade. O aumento da idade também se correlacionou com maiores respostas de células TCD4, com aumento de 1,16 a 1,20 vezes. E ainda levando em conta a idade, nos casos mais severos, as respostas de IgG e TCD4 foram em média maiores. Não foram encontradas relações significativas entre gêneros e respostas imunes, além da resposta do anticorpo IgG para NTD, que foi 1,66 vezes maior entre homens em comparação com mulheres. Essas análises sugerem que existem mecanismos sinérgicos, mas também independentes, que conduzem a respostas imunes adaptativas mais elevadas em pacientes com Covid-19 que são mais velhos e também que apresentam a doença mais grave. O mapa de calor mostra correlações de Spearman entre as respostas imunes de memória ao SARS-CoV-2, no dia 30 das respostas das células B e T e dia 180 das respostas de anticorpo. O tamanho do ladrilho e a intensidade da cor correspondem ao valor absoluto da classificação do coeficiente de correlação Spearman, com o vermelho indicando uma correlação positiva e o azul indicando uma correlação negativa. As respostas imunes dos dias 30, 42 e 180 foram estimadas a partir de modelos de efeitos mistos dos anticorpos de ligação longitudinais de SARS-CoV-2, anticorpos neutralizantes, respostas de células TCD4 e CD8 e de células B. Respostas iniciais de células T e B ao SARS-CoV-2 correlacionadas com o aumento dos títulos de neutralização e ligação de IgG à proteína spike e ao RBD. As correlações entre as respostas imunes específicas de SARS-CoV-2 foram avaliadas usando os modelos de nível individual para interpolar a magnitude das respostas para cada paciente de Covid-19 no início, que seria no dia 30, ou mais tarde, que seria no dia 180, do tempo de convalescência de cada um. Os títulos de neutralização sérica estão correlacionados com a magnitude de anticorpos de ligação de IgG à proteína spike, NTD e RBD no dia 180 de cada paciente. Da mesma forma, a frequência de IgG para RBD de células de memória B no dia 30 correlacionou-se com a manutenção de anticorpos IgG para RBD e títulos de anticorpos de neutralização. Também foram observadas magnitude de células TCD4 específicas de S1 no dia 30, correlacionada com anticorpos IgG, antiproteína spike, NTD e RBD. E sobre as limitações do estudo? Bom, o estudo analisou os pacientes positivos de Covid-19 por 8 meses. Por definição desse método longitudinal, a gente precisa de modelos estimativos da meia-vida da resposta imune após esse período. Então, a ideia deles é acompanhar esses pacientes por pelo menos 2 anos, de modo que eles possam confrontar os dados estimados pelos modelos com os dados coletados futuramente. A população desse estudo, ela foi composta por pacientes com infecção leve ou moderada. E por conta disso, a análise da resposta imune dos pacientes com infecção assintomática e grave não foram realizadas. Mas, apesar disso, os dados ainda são muito relevantes, visto que 80% dos casos globais de Covid-19, eles apresentaram justamente o quadro leve e o quadro moderado.